Olá, pessoal. 2 meses e meio para as eleições de outubro. Está na hora de falar na tática para derrotar o bolsonarismo nessa reta final. O desgaste do Flávio, ele é flagrante, entende? Nós podemos citar várias coisas que mostram, primeiro, o candidato fraco, entende? Ruim de debate, entende? Segundo, um candidato que está com dependência química do apoio do Trump, 6 vezes nos Estados Unidos, entende? Em menos de um mês, entende? Ou seja, ele quer intervenção externa para socorrê-lo. Terceiro, você quer saber, ele mente descaradamente, ele produz vídeos à torto e à direito, assim como seus seguidores, os bolsonaristas, e vídeos que criam uma grande negatividade na sociedade, mas não acrescentam nada em termos de projeto, de programa, de densidade política, que dê credibilidade ao candidato. Então, quer mais do que essas rixas internas, quer mais do que o vídeo da esposa do Bolsonaro, da Michelle, entendeu? Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Sendo atacada, respondendo a ele, que é mais do que o vídeo do Figueiredo lá em Washington. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras, mulheres casadas em geral tendem a acompanhar o voto do marido. É uma loucura. Aí você fala, pô, mas isso tudo não causa um grande desgaste? Certamente há algum desgaste, mas quando a gente vai ver as pesquisas, você vai ver que a queda dele é relativamente pequena, embora uma grande parte da mídia, entende? E da elite brasileira queria até um candidato do meio, entende? Um candidato moderado ou convenientemente invernizado do bolsonarismo. Mas a verdade é que ele se mantém a uma distância relativamente pequena de Lula, que tem um programa, tem um projeto, se mostra como um estadista, tem uma política externa, por exemplo, o acordo Mercosul, União Europeia, entende? Conseguiu em 6 meses calar o Trump. Ele foi lá, entende? Na Casa Branca e etc. E é óbvio que o Trump, que está invadindo o Irã, entende? Que invadiu a Venezuela, que agride os próprios europeus, ele está querendo ganhar dinheiro e tem o tarifaço aí, que ele acha a forma de acumular dólares para os Estados Unidos e faz propaganda do armamentismo. Então ele é uma figura da extrema-direita mundial e um mentiroso que está todo dia criando fatos políticos e fatos políticos negativos, inclusive desrespeitando a legislação americana. Eu digo mais, entende? O Lula, vamos falar um pouco do governo Lula aqui. O governo Lula, entende? Tem tido uma política estável, entende? Ele tem tido uma política que tentaram mostrar que a inflação ia explodir, entende? Que o dólar ia explodir, etc. A guerra no Irã, entende? Não, veja, há um mês atrás a inflação mensal foi de 0,56, eles falaram que ninguém vai segurar. De repente o mercado foi surpreendido com 0,16%. Apenas, entende? E mais, o governo Lula tem se mostrado, entende? Que tem projetos, todo dia tem um programa na praça, entendeu? Tem uma inauguração, tem política interna, entende? Unificou o campo da esquerda, tem dificuldades de formar palanques, mas eles estão com mais dificuldades ainda de formar palanques. Então, o que mantém a resiliência do bolsonarismo de verdade? Nós estamos vendo o seguinte, o que está acontecendo é que
essa distância já devia estar maior depois do escândalo do Vorcaro, do Dark Horse, entende? Do uso do dinheiro, da suruba que está para sair, entendeu? Todas essas questões botaram uma grande interrogação no Flávio, inclusive até que poderia ser substituído o candidato, e até pela Michele, entende? No entanto, a gente sabe que o Bolsonaro, ele precisa ter sangue, candidato com sangue, máfia, tá? E eu acho que vai ser muito difícil retirar o Flávio, mas ele vai acomodar tudo isso. Por isso, eu queria dizer a vocês que tem duas grandes questões que estão passando ao largo, entende? Uma delas, entende, é você valorizar o que é o chamado Partido Digital Bolsonarista. Essa obra aqui, com Marcos Nobre, entende, que é fundamental ser lida, para que aqui você vai entender o poder da mentira, o crescimento orgânico ideológico do bolsonarismo dentro do PL, tá? Então, agora eu quero dizer a vocês o seguinte, a gente não deve desprezar isso. Eu tive na Câmara há tantos anos, entende? Eu fiz enfrentamento frontal, entende? O núcleo duro do bolsonarismo, militares, entende? Figuras que vivem de fake news, figuras que são influencers hoje e que não pertenciam a nenhum partido há 4 anos atrás. Isso está aqui, inclusive, e eu digo mais, essas figuras, eles vivem de fake news. É a escola do Steve Bannon, entende? Eles precisam produzir mentiras e eles difundem com muita regularidade e com muito impulsionamento. Então, surgiram essas lideranças, tipo Nicolas Ferreira e tal, e outros que mantêm um nível via WhatsApp também, e produção que quer manter o povo totalmente alienado, desinformado, para garantir a volta do bolsonarismo no poder, que é muito grave. E a terceira questão que eu queria colocar é o seguinte, vocês já repararam como eles criam fatos, inclusive quando são negativos para eles? Então veja a carta que o Bolsonaro saiu da casa do pai no domingo. Ele vai lá, entende, descumprir as regras da prisão temporária do Bolsonaro, entende, o domiciliar do Bolsonaro, ele sabe que está descumprindo, que ele está violando, e ele acusa o Supremo Tribunal Federal de perseguição, porque agora ele não vai poder visitar o pai nos próximos 90 dias. É tudo mentira, ele sabe que ele violou todas as cautelares da prisão do Bolsonaro, entende? Mais ainda, eu acho que uma parte da mídia e até do Supremo erra, entende? Ao não atacar esse tipo de provocação do bolsonarismo. A mesma coisa vale para o Bolsonaro, entende? Ficar na domiciliar depois dele ter feito, digamos assim, o ferro com solda, entende? Depois ele está na Polícia Federal e dá cabeçada na parede da Polícia Federal para dizer que ele está doente, entende? Ele tem um arsenal em casa de 10 armas. Uma delas foi apreendida na rua. Como assim? Um presidiário, condenado a 27 anos, tem arma em casa? Isso é ridículo, é indecente. E a mídia compactua com essa questão. Não, ele que não estava previsto, que ele não podia ter. Como assim? Um presidiário, um bandido, um delinquente golpista, como é que ele pode ter arma em casa? Entende? Então, isso tudo faz parte da seguinte questão. O Bolsonaro está na mídia todo dia, o Flávio tem que ir para os Estados Unidos, ele tem que fazer uma dancinha aqui, ele tem que responder com mentiras contra o Lula, como dizer que o Lula, entende, não é o pai dos pobres, entende? O Lula é o homem, um dos homens mais ricos. É mentira, ele não prova, ele não precisa provar nada. Isso tudo vai mostrando que, na verdade, todos, até a esquerda, entende? Entraram um pouco na política do falem mal, mas falem de mim, porque eu estou com um eleitorado e uma bolha garantida, eu só preciso furar esta bolha.
E com isso, eles vão levando a eleição, com os fatores internacionais, com o trumpismo, entende? E fingindo que todos esses perigos, prisão de bandidos do Rio de Janeiro, todos amigos do Flávio, milicianos, delinquentes, etc., entende? Você pegar corrupção no Dark Horse, você pegar corrupção em todos os aliados, como o caso do Valdemar Costa Neto, isso não pesa nada, isso não cola, entende? Isso não me atinge, isso tudo precisa ser revisto. Nós temos que ter um programa e falar, ó, aqui tem seriedade. Governo Lula, plano de continuidade, economia em marcha para distribuir renda, para votar a escala 6x1, como foi a questão do imposto de renda, e a primeira vez que no Brasil ricos de fato estão pagando lucros e dividendos, inclusive, e pagando imposto de renda acima de 50 mil reais. Então, isso tudo está deixado de lado, porque parece que não é notícia. Então, nós temos que pensar nessas questões todas e colocar o bolsonarismo na parede. É claro que tem uma perplexidade numa grande área da sociedade. O que está por vir ainda, entende? Vai sair dos 8 celulares ainda do Vorcar, o que mais vai aparecer? O que vai mais aparecer do Centrão, que estava na cola para apoiá-lo, mas tem um fato interessante. O Partido Progressista e União Brasil fecharam de não fazer a coligação com o PL. E isso é muito importante, entende? O Partido Republicano não fechou a coligação com o PR. Isso pesa em tempos de televisão, isso pesa na hora do apoio de prefeitos e governadores. Por exemplo, um governador do Nordeste, entende? Um político do Nordeste, um parlamentar que quer se eleger, ele vai querer simplesmente, entende, dizer o seguinte, aqui o Lula tem 70%, 75%. Eu vou de Lula, mesmo que seja subterraneamente. Isso vai aparecer na reta final. Resta saber qual é o fôlego que eles vão ter, qual é a tática que a gente tem que ter para enfrentar aqui, ó, da melhor maneira possível, entende? O partido digital bolsonarista, entende? E como é que a gente deixa e atinge o coração da mentira, que é essa, falem mal, mas falem de mim. Quer dizer, você tem que ter uma análise mais expressiva e não confiar que eles não podem, como a Michele, se reconciliarem, eleger senadora, tudo isso. A Michele sabe que ela é necessária para o PL e ela quer a oportunidade para ela. Tudo isso, inclusive, está contradizendo. Por exemplo, veja, quem é Damares Alves para falar de cotas e ter de política de gênero e ter de eleger senadoras e de virar, de repente, uma feminista que desceu da goiabeira, entende? Então, isso tudo vai ficando mais claro e nós temos que tomar um certo cuidado, porque, de repente, nós vimos parlamentares nossas, entende? Mulheres do movimento e tal, solidarizando com Michele, com Damares e etc., sem um ponto de vista crítico. É lógico que tem machismo, e é só machismo que tem no bolsonarismo. Aliás, o Bolsonaro é o machismo em pessoa, entende? Ou seja, é um gangster, entende? Só o que ele falou para Maria do Rosário, deputada do PT, já bastaria. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Por isso, pessoal, acho que a gente não deve perder o controle do processo. Entendo que o governo deve continuar com suas políticas públicas afirmativas. Aqui no estado de São Paulo, particularmente, nós temos que desmentir, entende? E desmascarar essa política de que o Tarcísio já ganhou e tal. É isso que eles querem, que não se vai ao segundo turno, e eu acho que é muito necessário que o Haddad vá para o segundo turno. São Paulo é fundamental, e eu digo mais, quer saber? Eu acho que tanto o Tarcísio quanto a Michele não querem mesmo que o Flávio ganhe a eleição. Sabe por quê? Eles são candidatos em 30, qualquer um, do bolsonarismo, entende? Ou aquele que foi deixado de lado, é o caso do Tarcísio e etc. Então, muita bola para rolar.
estamos numa barriga nesse momento, não começou o tempo de televisão, não começou a campanha de rua, entende? E a gente precisa garantir que nossas redes também darão conta da sua parte, ou seja, você ter uma política para redes sociais eficaz, eficiente, denunciativa da mentira bolsonarista, do partido digital bolsonarista e, ao mesmo tempo, você ter rua, você se comunicar com o povo, e nós temos, sem dúvida, o melhor comunicador, entende? Que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o 4º mandato. Não podemos perder esta eleição, porque será a vitória do fascismo, do trumpismo e etc. E nós esperamos também que as eleições de outubro, novembro, 4 de novembro, nos Estados Unidos, entende, o Trump perca a maioria parlamentar no Congresso, que ele desrespeita todo dia, então, com o seu fascismo, com a Ku Klux Klan, que permite, inclusive, que racistas, supremacistas brancos desfilem pelo transporte, pelas ruas da capital norte-americana. Flávio Bolsonaro precisa ser derrotado. É a derrota de Bolsonaro e do bolsonarismo. E nós precisamos fazer um enfrentamento com o fascismo na América Latina e aqui no Brasil. A vitória é inenarravelmente como a mais importante da América Latina nesse momento. Por isso, Lula lá em 2026.